Esse é o terceiro vídeo sobre as apresentações de slide da unidade 1. E a gente vai dar sequência com o conceito de linhas de comunicação. A gente tem dois tipos principais de ligação. Primeiro é a ligação ponto a ponto. Para cada máquina conectada com outra máquina, eu gero um ponto de conexão. Aqui poderia, por exemplo, ser uma placa de rede do lado de cá, uma placa de rede do lado de cá e um cabo. Essa é uma linha de comunicação rápida, não tem concorrência no uso do canal de comunicação, mas isso tem um problema, que essa máquina que está aqui no meio precisaria de 3 unidades de rede, por exemplo, para comunicar com 3 máquinas distintas. Isso, no contexto da internet, por exemplo, é impraticável, você teria que ter milhões de ligações. Mas aqui a gente tem uma ligação eficiente e confiável, que eu consigo dimensionar de acordo com o tráfego de dados entre as duas estações. E outro meio de comunicação é a ligação multiponto. Então, eu tenho um meio único, um barramento, e diversas máquinas estão penduradas nesse barramento e compartilham um meio de comunicação. Isso traz alguns problemas, como, por exemplo, a concorrência no uso do meio, a adequação do meio à necessidade de velocidade de tráfego de cada comunicação que eu construo aqui, mas eu tenho a facilidade de cada máquina dessa ter só uma interface de rede, o que é uma vantagem gigante. A gente tem formas de facilitar essa comunicação no mesmo meio. A gente vai ver que quando o meio utilizado era o coaxial, isso aqui era um pouco caótico, todo mundo enviava até dar certo. Então, quando duas máquinas comunicavam ao mesmo tempo, a gente tinha um fenômeno chamado colisão. Então, duas informações competiam no meio e eram perdidas. A gente ainda tem colisão, na verdade, mas a gente tem dispositivos que reduzem isso, como, por exemplo, switches. Isso vai ser um tópico daqui para frente. E, então, com esses meios de comunicação, a gente tem formas de utilização do meio físico. A primeira forma é simplex. É uma comunicação unidirecional. Como isso funciona? Da mesma forma que a televisão funciona na sua casa, a rádio, eu tenho um emissor, tenho um receptor, o emissor emite, o receptor recebe e acabou a comunicação. Isso é comum, ainda é utilizado em comunicação de broadcast, ou seja, é um servidor falando para diversos clientes. Isso não vale, por exemplo, para falar por telefone. Bem, a gente poderia usar uma comunicação half duplex, aqui tem um erro de digitação, que funciona da seguinte forma. Como se fosse um rádio comunicador. Eu falo o que eu tenho para falar e aperto o botão de receber, fico esperando a pessoa falar. E aí eu troco um combinado. Então, eu falo, câmbio, eu sei que a pessoa pode mudar lá, falar, ela fala câmbio, eu sei que eu posso mudar para falar. Então, quando eu tenho uma comunicação bidirecional alternada, essa forma de utilização é chamada half duplex. A outra forma é como é o telefone hoje, então, full duplex, quando o enlace permite comunicação nos dois sentidos. Como que a gente faz isso? Colocando 2 cabos, por exemplo. Então, eu tenho um cabo que vai passar informação de um lado, outro cabo passa informação do outro, tudo acontece. Na verdade, um cabo não, né? Um condutor. Eu usei o termo menos apropriado, porque o mesmo cabo pode ter mais de um condutor, e é exatamente isso que a gente faz nos cabos par trançado, que a gente vai estudar. Então, o telefone atualmente utiliza uma tecnologia full duplex. Ambas as pessoas falam ao mesmo tempo, a gente não precisa ficar chaveando a comunicação. E aí, esse meio físico que vai conter, pela qual a informação vai trafegar, possui uma banda, que é um conjunto de frequências nas quais as informações vão passar. Essas bandas podem ter diversas larguras. Então a gente tem bandas mais largas, bandas menos largas, e a gente tem bandas em frequências mais altas e em frequências mais baixas. Se a gente for pensar no conceito de frequência, quanto mais alta a frequência, mais informação eu consigo passar, certo? Mais ou menos, a gente vai ver isso nos próximos slides quando a gente estiver falando de modulação. Mas a gente tem uma característica que as bandas mais altas realmente têm uma
uma capacidade de portar informações na forma mais rápida, mas ao mesmo tempo tem uma maior probabilidade de haver perda de pacotes por ruído. Então tem sempre uma relação de troca nisso aqui. Como eu disse, a gente ia falar de modulação. A gente, em geral, avalia as modulações a partir de senoides. E aí a gente tem ondas portadoras e a onda que contém a informação que a gente quer passar. O equipamento que faz a demodulação e a modulação é chamado modem, modulador, demodulador. Ele é um equipamento só com duas funções diferentes. Então, como que eu faço isso? Eu tenho um sinal que eu quero transmitir e eu tenho uma onda portadora, que vai ser minha onda telefônica, vai ser, enfim, qualquer uma. Existem três técnicas principais de modulação, que são modulação por amplitude. Então, a portadora está aqui, ela tem amplitude constante, né? No positivo e no negativo. E eu começo a limitar a amplitude da senoide a partir da amplitude do sinal modulante que eu estou trabalhando. E aí eu consigo, ao derivar essa amplitude, derivar o que eu quero. A segunda técnica de modulação é modulação por frequência. Na figura está invertido aqui, mas é só acompanhar. Que consiste em, onde a amplitude é maior, a frequência é maior. Onde a amplitude aproxima do zero, eu recupero a frequência da portadora. Então, eu consigo, ao fazer uma análise da frequência do sinal que está chegando, extrair o sinal modulante. E a terceira forma é a modulação por fase, onde eu realmente altero a fase do sinal quando eu tenho uma alteração no sinal modulante. Então perceba que no início do meu sinal modulante eu tenho um deslocamento e quando esse sinal estabiliza eu tenho uma abertura eu recupero essa frequência da portadora. Então, o sinal que eu estou passando, na verdade, não é um sinal analógico. Lembra, a gente já discutiu que o sinal que a gente está transmitindo é um sinal digital. É uma onda quadrada binária. Então, nesse caso, voltando ainda, né? A modulação analógica é, por exemplo, ligação telefônica. Eu estou modulando um sinal analógico, que é a voz, em uma portadora analógica. No caso do computador, eu estou modulando um dado binário em uma onda portadora, mas a lógica é a mesma então. Se eu modulo por amplitude, enquanto tem amplitude, mesma ideia, eu coloco a mesma amplitude do sinal, que é 1. Amplitude 0, o sinal morre. E aí eu volto quando tem amplitude. Na modulação de frequência é a mesma coisa, então eu tenho uma frequência que eu sei que tem 1 no sinal modulante, tem outra frequência que eu sei que tem 0. Pronto, modulei. E a modulação por fase, então, eu consigo, quando tem fazer um shift de fase, um deslocamento de fase, quando tem 0, regenerar e continuar nessa perspectiva. Isso é muito legal, mas é pouco eficiente computacionalmente, ou computacionalmente não, em termos de tempo, porque eu vou passar um bit de cada vez. Então a gente consegue compactar diversos bits em uma única mensagem, em uma amostragem. Posso fazer uma de bit, de 2 bits, tribit, ou tetrabit para 4 bits. Eu posso modular quantos bits eu quiser. Mas olha, se eu modular bits demais, a precisão na minha modulação tem que ser muito alta. Consigo isso, ótimo. Mas o meu meio passante tem ruído. Se a modulação for muito pequena, qualquer ruído vai prejudicar grandemente a minha transmissão de informação. Então a gente não modula bits demais na mesma portadora. E a métrica de bits demais é a métrica de quanto de ruído eu estou disposto a admitir. Essa então foi a parte sobre os canais de comunicação e como a gente faz essa modulação. O próximo vídeo vai ser sobre multiplexação.
e essas divisões. A gente está chegando na metade do conteúdo da primeira unidade e vamos juntos.